essa semana, tem uns 15 dias, nós comemoramos o Dia do Voto Feminino, né? Então, nós temos 91 anos, ou seja, ontem, 91 anos que nós conquistamos o direito de votar. Se a gente pegar essa história das sufragistas, tá? Elas tiveram que ir para a rua, serem queimadas, estuprar, porque foi história mesmo. Quem vai buscar a história do sufragismo, tá? Porque era necessário, essa mulher, aí tinha aquela mulher mais maluca, mais doida, tá? Que tinha que ter. Tinha uns que faziam assim, não se meta nisso, deixe isso quieto, meu marido vota, você quer o quê? Não, e eram contra a mulher votar. Por quê? Porque eu ouvia, rapaz, pare com isso, essas decisões não cabem a vocês. Só que elas estavam percebendo que alguns direitos lhe eram tirados e elas precisavam estar na política. Tem a época do sufragismo, começa lá na França, em outros países, chega no Brasil, e aí tem, né, o direito de votar e de ser votada, né, há 91 anos atrás. Aí você faz, será que tudo isso que aconteceu não é por causa do radicalismo? Obviamente que o que foi que aconteceu, e aí eu posso dizer que se eu estivesse nesse lugar há 90 anos atrás, a gente teve que brigar um pouquinho mais forte, Jefinho, tá? Mas quem foi que concedeu esse direito ao voto? É uma questão que a gente aí fala a gente assim, vai debater, foi o homem mesmo. mas tá? não foi necessariamente o homem que disse assim. Tinha homens que lutavam também para as mulheres votarem. Sim, mas eu vou hoje também. Mas eu vou lhe dizer, hoje mas eu posso dizer a você, mas a questão, então, para que as mulheres tenham. mas a gente vai mas o que eu estou colocando né? aqui não é dizendo assim, porque a mulher o feminismo é isso. Não, o feminismo, para mim, existe dois tipos de feminismo. Sim. Existe, eu não sei se a senhora é desse feminismo aí. Eu acho que o feminismo é um rótulo. Eu acho que feminismo é um rótulo. Eu sou uma mulher que luta por direitos, mas eu não sou feminista. Eu não quero ser rotulada como feminista. Até porque a luta vem se perdendo pelo caminho. As pautas feministas não me representam as pautas de hoje. Eu não posso dizer que as mulheres lá atrás, as mulheres que estavam naquela fábrica eram feministas. Elas não tinham rótulos de feminista. Esse rótulo foi com o passar do tempo que foram dando, e foi rótulo até para criticar. Nunca foi um rótulo para elogiar. Entendeu? Então, eu acho que esses rótulos são coisas que não tem necessidade. Por exemplo, a senhora se sente representada por esse sistema feminista que é apresentado à sociedade? Pronto. Eu uso a fala de Isabela. Eu sou uma mulher aguerrida, à frente do meu tempo, que acha que a mulher tem direito a votar, ser votada e tomar decisões. E já faz isso. Tá? Já faço isso. Graças a Deus. Com força. Pratica isso. Porém, por exemplo, existem pautas, tá? Do feminismo, que é um direito. Eu não estou tirando o direito de ninguém, não, tá? Porque eu acho que o direito que você tem. Aí eu vou usar sua fala. É a liberdade de pensamento, pronto. Cada um. Vou usar sua fala diante do programa começar. Eu respeito, apesar de não concordar, tá? Ou de não aceitar, certo? Mas respeito. Então, assim, por quê? Porque são pautas minhas, de construções minhas e decisões minhas familiares. Se você me perguntasse, Cineide, né, que é uma pauta feminista, e aí a gente vai problematizar, vai ter gente, talvez eu perca alguns eleitores aqui agora com minha fala. Tiago faz assim, mãe, tem assunto que a senhora não toca, mãe. Mas tem que tocar. Mas eu toco porque sou eu, tá? Então, se você perguntar, Cineide, se hoje você é uma mulher de 50 anos, que eu vou fazer 50 anos, viu, gente? Esse gostinho jovem, tá? Mas ano que vem eu tenho 50 aninhos. E aí, essa mulher de 50 anos, imagine, eu com um filho de 22, né? Casada há, em média, 30 anos, 31 anos com o mesmo companheiro. Então, eu tenho uma base familiar, uma estrutura que para algumas pessoas são consideradas retrógrada, tá? Mas é a minha base familiar. Eu escolhi ter essa construção familiar, tá? Eu tenho um amigo meu que ele é apaixonado por mim, mas ele diz que a minha família é família Doriana, tá? Vem você, sua família Doriana, é coisa perfeitinha. Maravilhoso. Não é que é uma família perfeita, tá? Eu discuto com o Onésio discute comigo. Quando a gente discute, imagina, o Onésio tem uma natureza tão forte quanto a minha, tá certo? E não pense que a gente discute ponto de vista e não quer dizer que ele tem que concordar comigo e eu com ele. Exato. Mas eu respeito, eu sei onde é que tá, aí é Cineide. Eu entendo que eu sei onde é que está o meu limite como esposa, tá? Isso não quer dizer que Onésio sobrepõe sobre mim, nem que Onésio me domina ao ponto de me humilhar, tá? Eu tenho um outro entendimento de uma submissão de casamento. Submissão que está lá na Bíblia. Pronto, que muitos a minha construção é bíblica,
tá certo? Arrasou. Eu tenho uma construção de filho, eu tenho um filho, tá? Ensino o meu filho o caminho que deve andar, ensino ele sobre respeito à mulher, sobre casamento, sobre matrimônio. Essa semana mesmo, ele estava olhando, né? Algumas meninas mandaram alguns documentos para ele e tal, ele olhando, aí ele me mostrou, muita moça bonita, né? Aí ela era mulherão. A aquele, menina né? agora vai ficar sabendo, Mulherão, Tiago. querida, mulherão. Aí eu fiz assim, e aí, bebê, porque Tiago, você vê Tiago ali moderno, mas Tiago tem uma cabecinha um pouco mais, sabe, mais anos 70, 80, tá? Porque ele tem uma construção dele. Ele tem uma né? base familiar De também. percepção, ele fez mãe, mas a questão é que minha esposa, ela tinha que ter uma outra construção. Aí eu fiz assim, mas assim, quando você casar, e eu disse isso a ele, digo aqui, que algumas pessoas vão dizer assim, não, eu digo, não, é um absurdo. Eu disse, quando você casar, case com quem realmente você gosta, para você não casar com uma pessoa e outra você querer depois, porque não é esse tipo de construção de casamento. Não, minha mãe, com quem eu casar, eu casei. Tá? Então eu converso com meu filho sobre casamento. Hoje em dia, o feminismo, por exemplo, algumas pessoas, não são todas, mas algumas pautas contra essa questão de casamento, da liberdade sexual, de eu deitar com quem eu quero, a hora que eu quero. Então, existem algumas questões que eu não estou dizendo que eu sou contra, tá? Mas é uma questão de corpo, de liberdade, do que você vê e de como você se vê. Hoje eu dei uma palestra para um grupo de mulheres lá no Parque Florestal, e a gente estava falando sobre isso, sobre a questão da sexualidade da mulher, né? De como, às vezes, a mulher não toca nesse assunto. A mulher, ela quando fala sobre sexo, quando ela fala sobre liberdade sexual, é com uma amiga ali fechadinha, mas ela não fala isso porque isso é um assunto de homem. Pronto, eu sou um pouquinho aquém. Se eu tiver que tocar nesse assunto, eu toco agora, obviamente, com um pouco mais de sabedoria. E aí eu conversando com elas, aí eu disse a elas o que elas deviam fazer, o que não devia. Aí elas se acabaram de dar risada, umas ficaram roxas. Eu digo, por que vocês estão ficando assim? Então, a gente precisa entender que a mulher ela vai além de um monte de construtos. Isso eu sou contra, tá? Pegar a mulher e botar ela numa caixinha, tá? A caixinha, por exemplo, porque quando existiu alguns preceitos construídos até nas Sagradas Escrituras, certo? Para as mulheres lá de Israel, era uma outra construção social da mulher, por exemplo, hoje no Brasil. Você não vai poder cobrar, às vezes, alguma questão de vestimenta, de comportamento dessa mulher que foi lá do princípio das Sagradas Escrituras, lá de Sara, quando casou com Noé, com Sara e Abraão, e etc. Não dá, tá? É uma outra mulher. E você vê que Sara era até mais avançadinha na época, porque Sara entrou lá e disse assim, sou irmã dele. Tá? Então, se você for olhar na Bíblia, sempre teve uma mulher um pouquinho mais aquém. Teve Débora, que era juíza, tá? E os homens se sentavam aos pés de Débora para pedir conselhos a ela antes de ir para a guerra. Esther também teve uma posição muito... Então, a gente tem nas Sagradas Escrituras muitas mulheres que se posicionaram em reinados. Tá? Só que isso não era muito dito, muito contado, né? Então, Esther, por exemplo, ela foi lá e ela desbancou a outra rainha, tá? Que estava lá e ela chegou, conquistou o rei, que era comum nessa coisa da esposa, e ele trouxe Esther para ser rainha desse reinado, e depois ela conquistou e salvou o seu povo. Então, a gente tem que ter sabedoria em muita coisa. Então, quando você traz a questão do feminismo, existem algumas coisas que eu acho que a mulher tem que continuar lutando todos os dias, principalmente quando a gente fala sobre a violência contra a mulher. Tá? Quando a gente fala da violência física, emocional, psicológica, patrimonial, aí a gente vai em todas aquelas coisas, né? Mas é além disso, né? Então, quando a gente foi se deparar com direitos, né? Ai, gente, eu tenho direito a trabalhar. Gente, eu vou trabalhar fora. Mas aí eu talvez não pensei nas consequências. Eu defendo trabalhar fora, tá? Trabalhar fora, se você tiver que trabalhar fora porque você quer, porque você precisa e porque isso lhe faz bem. Tá? Tem mulheres que trabalham fora por só necessidade física, mas se ela pudesse, tá? Eu mesma ia adorar ser a Amélia. Tá? A Amélia é mulher de verdade, sustentada pelo marido, em casa, lavando, passando e cozinhando. Daí, de vez em quando, fazendo política. Mas a gente precisa. Hoje, a sociedade de hoje, a construção econômica, principalmente do Brasil, leva essa mulher a estar no mercado de trabalho. Só que essa mulher que vai para o mercado de trabalho, ela volta para casa. Quando ela volta para casa, ela lava, passa, cozinha, cuida do marido e cuida dos filhos. Não são todos. Tem marido hoje que divide, tá? Essas atividades com sua esposa, mas não é a grande maioria. E essa mulher, ela se sente cansada. E esse marido, quando chega, que ela cobra alguma coisa, você foi trabalhar na rua porque você quis. Foi você que quis trabalhar. Aí essa mulher, ela começa a se irritar com esse comportamento. E talvez as mulheres comecem a se perder nesses seus direitos. Porque ela faz assim, ó, não tá prestando não? Então eu vou ficar só. Antes só do que mal acompanhada e tal. E aí a gente vai e fica naquelas angústias nossas.